Novo Hamburgo lançou o Plano de Acessibilidade Ambiental na última sexta-feira e nosso convidado de hoje para falar sobre este tema e também as demais questões que envolvem o meio ambiente aqui da cidade é o diretor de licenciamento ambiental do município, Eduardo Bonato. Olá, Eduardo, também coordenador aí, né, do plano. Tudo bem? Boa noite, Bruna. Tudo bem? Bem, basicamente, este plano, ele foi lançado na última segunda-feira, né, no Centro Municipal de Cultura. Exato. E aí estavam presentes cerca de quantas pessoas? 130 empresários ou representantes, né? E cidadãos hamburguenses também, ou ele é mais voltado para essa parte empresarial? Assim, ó, nessa reunião, assim, foi mais o pessoal ligado às empresas e assessoramento que fazem o licenciamento ambiental, né, que é uma parte importante dessas empresas que são potencialmente poluidoras, né? E basicamente, o que é esse plano, Eduardo? Assim, ó, nós temos uma realidade não só aqui no município de Novo Hamburgo, como em todo o Brasil, né? Hoje, digamos assim, a legislação aqui no Rio Grande do Sul é uma das melhores que a gente tem, em termos de legislação. Mas existe um abismo muito grande entre a legislação aplicada e o empresariado. Então, nós como órgão ambiental, nos cabe como dever aplicar isso. Então, o que nós buscamos? Olha, nós temos que dizer como nós queremos esse licenciamento, né, adequado com a legislação e trazer esse empresariado que tem lá empresas familiares, que tem novos profissionais na área, mas não tem aquela experiência, não tem um conhecimento técnico em relação a isso. Por exemplo, assim, sai um engenheiro, ele é um ótimo profissional, mas o licenciamento ambiental, ele é necessário, mas ele é muito mais ligado à legislação. Sim, então, o engenheiro não tem... dos outros. Exatamente. Então, nós estamos tentando diminuir esse abismo, né, entre essas duas lacunas, porque a gente precisa fechar isso. Basicamente, o plano de licenciamento, o PAN, né, ele é isso, é diminuir essa diferença de informação. Sim. Bem, e a partir assim, de que dados surgiu isso? Porque chegam para vocês projetos, né, na secretaria e aí vocês encontram muitas dificuldades, muitos erros. Perfeitamente. Assim, um processo hoje de uma empresa se instalar ou ter o seu processo de renovação, ele precisa passar pela secretaria. Se ele não atender a legislação, é por obrigação o órgão oficiar e, no caso não atendendo, assim, multar, né, autuar. E isso veio acontecendo. Então, tipo assim, 370 para um município de Novo Hamburgo, autuações, ele é um número, começa a passar a ser um número alto, né? Então, tipo assim, o intuito não é a questão arrecadatória, né? O decreto 6.514, se a gente analisar ele, e os doutrinadores falam bem, olha, este decreto, ele visa muito a arrecadação da multa. O intuito do município é o crescimento e, digamos assim, um amadurecimento das empresas, já pagam os impostos para isso. Então a gente tentou diminuir isso, olha, alguma coisa de errado tem. Então a gente tenta socializar, digamos, a informação, é isso que a gente está tentando fazer, né? Bem, e neste lançamento, na última segunda-feira, também ocorreu a primeira palestra, né, Eduardo? Perfeito. E o que foi colocado aí? Bruna, assim, ó, nós colocamos justamente essa dificuldade... parte do licenciamento ambiental. Do licenciamento ambiental. Nós colocamos um leque aberto ali para que se tivessem outros assuntos, porque a indústria, digamos assim, tem o coreiro calçadiço, tem a galvânica, então as atividades das empresas, né? Olha, eu estou tendo dificuldade nisso, então nos tragam isso para cá, o empresário, porque hoje o que acontece? As empresas estão se setorizando e terceirizando. Então o cara sabe desenvolver uma atividade, ele contrata um escritório para assessorar e por aí vai. Então nos tragam essa dificuldade que estão encontrando e nós vamos tentar, que nem eu te falei já, socializar isso aí, né? Bem, e este plano também está programado, acredito que tu falaste, né? Este foi a primeira palestra. Mas enfim, esse plano é um plano longo. A partir daí, então, vocês vão fazer mais palestras, enfim, para maior conscientização e até para essas empresas aprenderem, digamos assim, como fazer essas licenças corretamente. Exatamente. Assim, um dos cuidados que nós tivemos lá na prefeitura e com o acompanhamento do pessoal da assessoria lá, que foi o Tiago, o Diogo, que nos assessorou, assim, não é uma campanha, é um programa. Porque se nós pegar e colocar, digamos assim, a história da nossa legislação ambiental conforme ela vem evoluindo, entende? Digamos, a última que veio, que é realmente dos crimes ambientais, que é a 9.605, foi em 98. Dali por diante nós tivemos avanços, e a última foi agora em 2010, que foi o decreto 6.514.
saiu também outras resoluções avançando nisso. Então, à medida que nós vamos discutindo com a indústria, com o empresariado que for avançando, nós vamos cada vez aprimorando mais. Então, daqui a pouco, a conversa chega a um assunto de que o proprietário de uma empresa lá, ou uma entidade, quer falar sobre cativeiro de animais silvestres. Então, nós vamos discutir sobre isso, de repente organizar um trabalho mais ostensivo dessa forma, enfim. Estamos abertos, estamos diminuindo essa distância. Estamos abertos para comunicar. Porque tem uma coisa assim, Bruno, a gente coloca lá a prefeitura, eu pago o meu imposto para eles trabalhar, fazer o seu trabalho. Sim. Então parece às vezes que tipo assim, aquele elefante branco lá, que não sabe a porta de entrada. Sim. Nós estamos tentando assim, ó, nós viemos para um centro de cultura, para o coração da cidade ali, viemos abrir, escutar as queixas, né, e as reclamações, e assim nós queremos se portar. Esse é o caminho. Demos o primeiro passo. Claro. Bem, e um assunto também que veio à tona a partir daí foi em relação aos níveis de oxigênio no Rio dos Sinos. Que, né, há muito tempo também já aconteceu aí mortandade de peixes, enfim. Como que está essa situação atual? Acredito que a comunidade toda tem esse interesse de saber. Bruna, assim, ó, nós viemos já, os moradores ribeirinhos do Rio, eles são testemunhas de que há 2 semanas já, nós viemos fazendo operações de patrulhamento no Rio. Isso tem fiscalização, né? Então estão sendo abordados dragas, a distância, o próprio licenciamento que é da FEPAM, mas nós chegamos e abordamos eles. Eu posso agradecer aqui a parceria de São Leopoldo lá, né? Que nos auxiliou, e a gente está patrulhando isso. Então Vocês estão patrulhando a partir dessa divulgação do Ministério ou não? Vocês já estavam aí? Pois é. Porque geralmente ocorre a fiscalização, né? Ocorre. Pois é, Bruno, olha só. Nessa aqui, digamos assim, ó, nós estamos tentando nos articular os municípios aqui que são próximos, que dependem dessa bacia, tá? Essa informação, a gente veio pelo Condima, nós não recebemos a informação dos municípios. O Procinos não comunicou às secretarias, comunicou direto ao Ministério Público. Isso acaba causando, digamos assim, uma certa desinformação, uma desarticulação. Porque olha só, se nós que somos do município, o interesse maior é nosso que não haja um tipo de ação desse tão ostensivo. Tipo, nós temos um trabalho, eu vou abrir um parênteses aqui, Bruna. Nós temos um trabalho, uma parceria com a Fevale, que já foram adquiridas as sondas para multiparamétricas, que são para medir o oxigênio da água. Ou seja, se vier uma pluma contaminando o rio, ou vier qualquer uma contaminação, nós, estando no rio coletando isso, nós vamos detectar isso. A partir desse momento, nós temos, digamos, um mapeamento das indústrias que estão localizadas por bacias. Ou seja, quais é que são os 2 maiores poluidores do Rio dos Sinos? É o Arroio Pampa e o Luiz Rau, que são os 2. Então, se houver, por exemplo, lá alguma coisa que derive da galvânica, bom, é Arroio Pampa ou é Luiz Rau? Ou vem mais de cima? Então, se a gente detectar isso com esse trabalho, nós vamos avisar os demais. Olha, está descendo alguma coisa, vou avisar a FEPAM e que a FEPAM coloque, né? Então, nesse evento ali, digamos assim, nós recebemos a informação de cima, olha, vão patrulhar, vai vir o Ministério Público e tudo. Maravilha, então vamos trabalhar. Só que uma coisa que precisa ficar pontuada ainda, a gente precisa conversar com os outros órgãos, é que a fiscalização é nossa. Se nós não estiver fazendo o nosso trabalho, então que o Ministério Público venha então, em cima de nós, nos cobrar esse trabalho, né? Sem avisar o município. Estão negligenciando, né? Então vocês têm que ver. Então eu acredito que nos próximos dias isso, digamos assim, a gente consiga sintonizar melhor essa comunicação e o trabalho, né? Mas de forma geral, assim, Bruno, eu posso te dizer assim, ó, o evento do ano passado, que pegou de surpresa, serviu de lição para muita gente. Então hoje, assim, nós estamos alinhados com o secretário Zanini, o nosso secretário Biratã, o diretor de Sapiranga, o Júlio Agapio, que somos, assim, temos uma conversa mais próxima, posso dizer. E os demais também estão integrados. Mas, basicamente, esse a gente tem uma conversa mais próxima de desenvolver um trabalho. Né, Bruno? Bem, é um assunto bem extenso, né, Eduardo? Um assunto bem extenso. Mas, assim, então,
Para a comunidade também que está nos assistindo, não só em relação a essas denúncias, enfim, a publicações do Ministério, mas também a esse novo plano de acessibilidade. Como a comunidade pode ajudar, aí para a gente finalizar, né? Como pode denunciar, como pode entrar em contato com a Secretaria, caso queira tirar alguma dúvida também, não só sobre o plano, mas enfim, sobre todos os assuntos que envolvem o meio ambiente aqui no município e na região. A pergunta é bem oportuna, Bruno. Olha só, nós vivemos uma questão no município que é o denuncismo, né? É o vizinho, digamos, denunciando o outro vizinho por uma questão particular. Isso é uma característica e é um problema que atrapalha muito a fiscalização. Mas o que eu quero te dizer? Nós vivemos o nosso sistema aqui é a associação, né? Digamos, as comunidades, que eles então busquem as associações para que venham conversar conosco um representante. Por que isso? Para nós otimizar tempo, Bruno. Claro, com certeza. Entende? Apenas para as denúncias realmente que sejam importantes. Um trabalho desenvolvido, tipo assim, que não seja uma campanha, que seja um programa que a gente possa socializar realmente o trabalho e possa pontuar resultados. Que eu acho que não adianta a gente formar circos, ou vir para propaganda, fazer um novo trabalho, isso e aquilo. Não, é um trabalho que há muito tempo acontece e que nós precisamos produzir resultados, né? Porque hoje, assim, se nós pegar disso que eu estou te falando, assim, ó, Bruno, a gente fala em questão de monitorar o rio e tal. Os municípios estão implantando ainda a rede de sistema de esgoto sanitário, para tratar esse esgoto, né? Ainda não está operando, mas estão em implantação. Mas até hoje, nós não temos notícia de ninguém, de nenhum órgão, de nenhuma autoridade, de nenhuma empresa, tenha feito um trabalho, por exemplo, de largar peixes, ou largar algas em alguns pontos, né, que margem, que são bacias de alagamento. Realmente é... Para, digamos assim, ó, vamos lembrar do evento, mas tendo uma atitude para que isso não aconteça mais e para purificar. Claro. Não adianta nós pontuar, vamos fazer parabéns ou vamos relembrar a data, né, pelas coisas ruins que estão acontecendo. Bem, secretário, então, a partir dessas denúncias aí, tem um contato da secretaria para a gente entrar? 3594-9935 é o telefone. E-mail também? Ou vocês recebem as denúncias por telefone? Nós recebemos por telefone, mas tem um e-mail que é seman@novohamburgo.rs.gov.br. Ok, bem, o assunto é bem extenso, né? Mas nós não temos tempo, infelizmente. Bem, nós agradecemos sua participação. Obrigado. E esperamos que esse plano de acessibilidade dê certo no município. Eu agradeço a oportunidade aqui, Bruno, da gente explanar, porque o comunicado de vocês aqui atinge grande parte de Novo Hamburgo e é muito bem quisto pela comunidade, então. Obrigado pela oportunidade.